Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou o professor Guilherme De Luca e estou aqui para tratarmos de um assunto muito importante. Nós vamos falar do decreto 12.456 de 19 de maio de 2025. Esse vídeo está entrando hoje, dia 20 de maio de 2025, menos de 24 horas que nós temos esse decreto, e eu já preparei um estudo, já elaborei um conteúdo pensando na exigência que este decreto ele pode levar aí para provas, para estudos ou até mesmo como instrumento de consulta. O meu objetivo por meio desse vídeo não é fazer uma análise crítica, não é trazer apontamentos. Para mais críticas, talvez eu deixe minha rede social para que você possa consultar, mas eu quero trazer um beabá, é o primeiro vídeo de aula sobre essa legislação. E se você, de antemão, quiser mais conteúdos como esse, se inscreva aqui no meu canal, professor Guilherme De Luca, deixe seu like, deixe seu joinha e também eu coloco para você aí o meu canal do WhatsApp. Pega o QR Code aí, você vai cair diretamente no WhatsApp. É um grupo fechado, onde nós disponibilizamos materiais, conteúdos aí para concurso, para OAB e também aí voltado para a advocacia. Então, se for do seu interesse, vai ser um prazer imenso. Deixa eu colocar mais um pouco na tela, deixa aí todo o contato. Mira aí no seu QR Code ou pausa esse vídeo para que você possa acessar. Ok? Vamos começar a nossa aula, como eu disse, falando do decreto 12.456 de 19 de maio de 2025. Ele traça para nós, automaticamente, a nova política do IAD. Muito tem se falado, né, dessa legislação que a gente está estudando, que a gente está abordando, obviamente, porque ela vai impactar nos cursos de graduação na modalidade EAD. Afinal das contas, né, o que significa EAD? Que quer dizer a palavra EAD? E a educação à distância. Nada mais que isso, o significado de EAD. E hoje, principalmente pós-pandemia, nós tivemos uma proliferação dos estudos à distância, nós tivemos aí uma flexibilidade também por parte do Ministério da Educação, que se a gente for parar para pensar, durante a pandemia, a internet ela foi um instrumento necessário e democrático para fortalecer o ensino e os estudos, sem que houvesse interrupção. Porém, passou o período pandêmico, nós estamos numa nova era, numa nova fase, e hoje nós precisamos regulamentar. E foi isso que o Ministério da Educação fez. Vale lembrar, de antemão, que nós estamos falando de um decreto. Conforme eu coloco aí na sua tela, olha aí, nós estamos falando do decreto 12.456. E não podemos deixar de considerar que quando nós estamos falando de um decreto, o que significa um decreto? O decreto é um ato normativo. E ele possui, na maioria das vezes, aí, um caráter administrativo, geralmente editado pelo presidente da República, etc., que foi o caso aqui em questão, e ele tem o objetivo de regulamentar uma lei, de organizar a administração pública ou tratar de um assunto específico. No caso, nós estamos diante de um assunto específico aqui, sim, qual seja o assunto específico, que é a necessidade de regulamentarmos a educação no Brasil. Nós temos uma nova legislação sobre EAD. E aqui a gente precisa compreender conceitos, os fundamentos, tudo de acordo com os dispositivos legais. E para que a gente possa entender tudo que está sendo falado, obviamente, o que eu coloco para vocês? Nós temos que traçar aí esses objetivos. O decreto, ele fala para nós, ele traz aí para a gente uma ideia do quê? De que a educação no Brasil, ela vai ser ofertada, a educação vai ser tratada por instituições de educação superior em cursos de graduação. Então, o decreto ele vai regulamentar ofertas de cursos de graduação EAD por faculdades, por universidades, por centros universitários, seja na modalidade pública, privada, não importa.
mas é uma regulamentação que vai adentrar em todos esses tipos. Nós não estamos falando da educação à distância em outros níveis, da educação básica, como, por exemplo, ensino fundamental, ensino médio. Não! Eu estou falando da oferta nas faculdades, universidades e centros universitários. Atenção, ele fala de graduação e não pós-graduação, independente de ser lato sensu ou estrito sensu. Lato sensu, né, nós estamos falando da pós comum que a gente costuma fazer aí, e a estrito sensu, mestrado, doutorado. Não estamos falando desse fenômeno, conforme eu posso destacar para vocês. E logo de cara, se você pegar o decreto que foi publicado, que saiu hoje no nosso diário oficial, nós temos no artigo 2º o quê? Uma série de princípios fundamentais. Esses princípios fundamentais, eles servem para guiar o IAD. E a gente precisa compreender cada um deles. Por exemplo, ele coloca logo de cara a necessidade de acesso à educação superior de qualidade. Ou seja, promover a educação de qualidade. O IAD deve ampliar o acesso, mas sem abrir mão da qualidade. Ele fala de materiais didáticos plurais e processos diversos. Nós estamos diante de um desenvolvimento de processos e de materiais que são diversificados, inclusivos e acessíveis para os diferentes perfis. Nem me apresentei antes do vídeo, o intuito aqui é já trazer direto o conteúdo, mas eu sou professor universitário, eu trabalho inclusive numa parte que a gente pensa o curso. No meu caso, a gente pensa o curso de Direito. Como o curso de Direito ele cumpre as diretrizes do MEC, da OAB e oferta qualidade sem abrir mão da modernidade. E isso é difícil, porque hoje, quando a gente vai fazer curadoria de materiais, principalmente, a gente percebe que o mercado ele oferece muita coisa sem qualidade alguma. E o desafio maior é esse. Direito ao acesso, permanência e aprendizagem com excelência. Não basta entrar no curso, isso independente de ser direito ou não. Mas o aluno ele precisa ter condições de se manter, de aprender com qualidade, independente do formato de oferta, seja presencial, seja EAD. Ele fala da necessidade de interação entre estudantes e docentes, porque não é porque você está na modalidade EAD que você vai ter um estudo solitário. Tem que haver canais de diálogos com professores, com mediadores, bem como competências que são aí diversas com o uso das tecnologias de informação e comunicação. Essas tecnologias, elas são ferramentas que servem aí para desenvolver uma habilidade crítica, uma habilidade profissional. Tudo isso vai ser colocado à tona. Nós estamos tratando como princípio da formação plena para a cidadania e para a qualificação profissional. Ou seja, valorização do docente. Isso é muito importante porque o que está acontecendo em muitas faculdades? Está acontecendo de o professor ficar segundo plano. Peraí, um professor ele dá conta do trabalho que antes 10 fazia. E aí o MEC vem e fala, professores são o centro nesse processo. O papel tem que ser reconhecido, tem que ser respeitado. Essa é a visão do MEC. Ele também fala da valorização dos polos de AD como espaço de identidade. Por quê? Porque os polos são mais que locais físicos. Eles são espaços de construção, de identidade institucional, do curso e dos próprios estudantes. É isso que ele é. E reconhecimento da responsabilidade social da instituição de ensino superior. Ou seja, o IAD ele tem que cumprir um papel social na sociedade. O papel social é na sociedade, seja pública ou privada. Esses princípios eles estão previstos no artigo 2º, incisos de 1 a 9 do Decreto 12.456 de 2025, e eles vão guiar toda a ideia da legislação. Eles vão guiar para nós toda essa noção, conforme eu posso colocar para você aí na sua tela. Nota-se tranquilamente aí que quando a gente fala desses princípios,
que ele está exigindo da gente? Ele está exigindo a manutenção de um padrão de qualidade. Ele quer que se mantenha a qualidade, o padrão do curso da mesma forma que acontece no presencial. Outro ponto que chama a atenção é o artigo 3º desse decreto. A gente vai fazer uma análise minuciosa dele. Então, independente se você está estudando ou precisa entender a lei para colocar, você é coordenador de curso, não importa. Deixa aqui meu contato, entre em contato comigo, vai ser um prazer poder lecionar para você. Olha, fazendo meu jabá. O que acontece? O artigo 3º, ele traz definições legais e essenciais para que a gente possa compreender o modelo do ensino à distância, o modelo do IAD. Então, no inciso 1º, que ele fala de AD, o que é IAD? O IAD é definido tecnicamente aí como um ensino síncrono ou assíncrono, usando a tecnologia da informação. Em outras palavras, ele é definido como um processo de ensino e aprendizagem síncrono ou assíncrona, ela vai ser feita com essa tecnologia da informação e comunicação. Então, é o estudante e o docente em lugares ou tempos diferentes. Isso pode acontecer. Depois eu vou divagar um pouco mais sobre esse conceito de síncrono e assíncrono também. Ele fala de atividades presenciais, quando o aluno e o professor estão juntos no mesmo local e no mesmo tempo. Ele fala para nós da atividade síncrona. A atividade síncrona, como eu mencionei para você, tempo real, em localidades diferentes. Então, o estudo aqui ele acontece em tempo real, com uma aula ao vivo. Os estudantes, os docentes, eles estão conectados ao mesmo tempo, mas em locais diferentes. Então, eu dou uma aula para uma turma nacional. Eu tenho alunos do Rio de Janeiro, de São Paulo, do interior de São Paulo e de Santa Catarina. Eu posso fazer isso? Posso, porque é a modalidade de atividade síncrona. A atividade síncrona mediana, ela é semelhante, mas ela acontece com mais de 70 estudantes por docente ou mediador pedagógico. E vai ter um controle de frequência obrigatório, tanto que isso é um dos pontos que pega aí na nova alteração. A gente sabe que tem faculdades que colocam turmas síncronas com 300 alunos, e isso vai ter que ser alterado, porque vai ter que ter um controle de frequência obrigatório e, obviamente, o que acontece? Existe uma limitação para atividade síncrona, e aí, quando ele falar com até 70 estudantes por docente ou mediador pedagógico, isso é um limitador que ele pondera. Então não pode mais ter aquelas turmas gigantes. Ele fala de atividade assíncrona. O que é atividade assíncrona? Se na síncrona eu estava ali no tempo e no espaço, aqui na assíncrona, o aluno e o professor eles estão separados, tanto no tempo como no espaço. Exemplo, assistir uma videoaula gravada. É o que você está fazendo aí agora. Você está assistindo, não sei se de manhã, de madrugada, de noite. Não sei se você está assistindo em 25 ou 27 ou daqui 5 anos. Essa é a atividade assíncrona. Ele define para nós, conforme eu coloquei aí, o polo EAD, ou polo de educação à distância, que nada mais é que uma unidade descentralizada da instituição de ensino superior que serve para desenvolver atividades formativas. Ela pode ser no Brasil, ela pode ser no exterior, ela pode ser em outro estado. E a unidade curricular, as famosas UCs, né? O que é a unidade curricular? A unidade curricular ela é um componente do projeto pedagógico do curso, do PPC. Projeto pedagógico do curso, para você que é leigo, que está vindo estudar aqui agora, é o documento mais importante que tem todo o histórico e todas as diretrizes que um curso ele vai seguir. Então, o que a gente pode falar do PPC? O PPC ele pode ser tratado automaticamente de uma forma como um documento fundamental para a organização, para desenvolvimento e para avaliação de um curso de graduação. É isso que acontece. É isso que nós temos que ponderar. Bom, nós tratamos aí dos principais conceitos, obviamente, que a gente coloca, conforme aí eu coloco na sua tela, dá uma olhada. Mas nós temos ainda outros pontos que eu gostaria de tratar, ainda baseado no nosso texto de lei, do artigo 3º, dos parágrafos de 1 a 4. A gente está fazendo uma análise minuciosa.
O parágrafo 1º diz que as atividades presenciais obrigatórias que estão previstas nas famosas DCNs. O que são DCNs? Diretrizes curricular são as diretrizes curriculares nacionais. Mas afinal, para que serve essas DCNs? Qual que é o papel delas? O que funciona? E elas são um conjunto de regras que orientam a organização e a avaliação e a proposta pedagógica em toda a rede de ensino no Brasil. Então, todo curso tem que cumprir as DCNs. E aí, o que eu posso falar? Eu posso falar para você que as atividades obrigatórias previstas aí nas DCNs ou em ato do ministro da Educação devem respeitar o conceito de atividade presencial. A atividade presencial, ela tem que ser observada. E lógico, se você olhar ainda no texto de lei, eu até fiz a marcação no slide, o parágrafo 2º ele traz uma outra função, porque ele vai ampliar os locais em que essas atividades presenciais elas poderão ocorrer. Pode ser na sede da instituição do ensino superior, pode ser no campi, quando ele é fora da sede, pode ser no polo IAD, pode ser numa empresa, pode ser em ambientes de extensão, ou qualquer espaço formativo que possa estar previsto no PPC, que eu acabei de mencionar para você. Outra coisa, esse artigo 3º, ele vai falar para nós das atividades práticas profissionais. Nessas atividades prático-profissionais, elas devem ter um supervisor. Isso valoriza a figura do professor docente. Esse supervisor ou preceptor ou outro responsável pela condução vai guiar as atividades prático-profissionais, respeitando também as DCNs. Agora, o parágrafo 4º ele permite que todas essas atividades descritas, ou seja, atividades presenciais, atividades síncronas, atividades assíncronas, elas automaticamente sirvam para compor aí uma fração da carga horária das unidades curriculares. Ah, professor, o que é unidade curricular mesmo? Ou seja, unidade curricular é um componente do projeto pedagógico do curso. E ele vai estruturar a interação pedagógica que se organiza. Nesse caso, se ele compõe o nosso PPC, obviamente, o que é importante? É importante que ele seja estruturado como uma estratégia inovadora, engajadora. Nós vamos ter um PPC aqui que permita atividades presenciais, síncronas e assíncronas, respeitando as DCNs e respeitando as estratégias pedagógicas, mas que estarão inseridas nesse PPC. Então você vai usar a presencialidade, o síncrono ou assíncrono de uma forma que engaje o seu aluno, ou seja, atraia o aluno para dentro da faculdade. Isso é um ponto importante. Se nós pararmos para analisar, esse decreto ele traz alguns pontos. Será que a educação ela está numa segunda linha? Claro que não, porque o texto do decreto exige a equivalência do ensino EAD no ensino presencial. Então há uma predominância também. Outra coisa, e o polo EAD, ele vai representar um novo modelo ou não representa? Como que fica essa situação? A gente pode observar que mais que um local de avaliação, ele é um espaço de identidade institucional e pedagógica. Ele é isso também. Então, dessa maneira, a gente consegue observar a primeira parte do bendito do decreto que eu coloco para vocês. Bom, na segunda parte que nós temos da nossa lei, ou melhor dizendo, o capítulo 2 do decreto, quando eu falo lei, leia esse decreto, que a gente está tão habituado, né, a falar, o que acontece? Ele vai abordar para a gente o formato de oferta dos cursos de graduação. Então, nesse capítulo, o decreto ele mostra como que a legislação ela vai organizar os cursos presenciais, os cursos semipresenciais e os cursos à distância. Qual que é o limite? Porque hoje em dia existe, pelos grupos, os grupos educacionais, um questionamento. Qual que é o limite? Qual que não é? Onde pode? O que não pode? Quais são os parâmetros? O que é permitido? O que é vedado?
em cada caso. Então, tudo isso vai ser tratado. E dessa forma, nós podemos dizer, logo de cara, que a norma jurídica, ela traz para a gente dois formatos, ou melhor, três formatos que eu vou colocar para você. O curso presencial, o semipresencial e a distância, conforme eu já adiantei. E cada um vai ter sua regra específica de presencialidade. Cada um vai ditar aquilo que pode, o que não pode, etc. Então, no artigo 4º do decreto, ele define essas possibilidades nos cursos de graduação. Ou seja, por enquanto a gente está falando a regra geral. Qualquer curso de graduação no Brasil deve estar vinculado a um desses três formatos. Essa classificação é obrigatória e será registrada no ato autorizativo do curso. Essa informação ela já tem que estar logo de cara de plano, para que o MEC possa avaliar e consultar, para que o estudante possa consultar essa informação. Ou seja, todo mundo tem direito a saber desse conteúdo. E aí entra os elementos importantes dos parágrafos do artigo 4º. Porque o que o artigo 4º vai falar? Ele vai falar das informações relacionadas aos formatos que podem se comunicar. Como assim se comunicar, professor? Por exemplo, a EAD ela pode ser utilizada em qualquer um dos três formatos: presencial, semipresencial ou à distância. Então, o que isso quer dizer para nós? Inclusive em cursos presenciais, você pode ter um percentual EAD, mas desde que respeite o limite definido neste decreto. Neste decreto, limite percentual. Outro ponto, no parágrafo 2º do artigo 4º, toda modalidade ela tem que conter atividades presenciais. Isso é uma inovação do decreto, porque antes no EAD não precisava, mas agora você precisa. Então, toda modalidade deve conter uma atividade presencial na sua estrutura e ele reforça, mesmo se tratando de curso à distância, porque o aluno tem que ter um contato com a instituição de ensino. Essa é uma novidade que pega bastante. Outro ponto, o PPC, o projeto pedagógico do curso, ele sempre tem que estar em conformidade com o formato de oferta. Isso quer dizer que a estrutura, os objetivos, os métodos de avaliação devem refletir se o curso é presencial, semipresencial e EAD. Em outras palavras, se o curso é presencial, a sistemática de avaliação tem que ser presencial. E isso tem que estar claro no PPC. A estrutura, os objetivos e os métodos de avaliação devem estar de acordo com a proposta. O ato autorizativo do curso deve, como eu já mencionei anteriormente, indicar claramente o formato. E atenção, o curso ele não pode ofertar um curso no formato diferente daquele autorizado. Havia muita reclamação de aluno falando: eu me matriculei numa faculdade presencial e meu curso ele é totalmente EAD ou síncrono. Isso não pode mais, porque senão o decreto ele vai aplicar aí algumas punições. Também é obrigatória a utilização de tecnologias presenciais, semipresenciais e à distância, quando o aluno ele fizer o contrato educacional, ou quando ele fizer um regulamento interno, na página do curso, no site institucional, que todo curso tem que ter a parte institucional. Para quê? Para que o aluno ele tenha ciência da modalidade que ele está contratando. Agora, se a instituição de ensino superior ela fizer uma propaganda, ela pode usar outras expressões como híbrida, por exemplo, mas ela tem que deixar claro, indicado, em qual dos três formatos o híbrido corresponde. É no presencial, não é? Como que fica essa questão? Então, esse conjunto de normas busca garantir clareza, busca garantir transparência, tanto para o estudante, como para os órgãos de fiscalização que atuam aí em questão automática do Ministério da Educação. Então, são pontos importantes que a gente tem para ofertar e que vale a pena a gente ressaltar ao longo desse estudo. Aproveitando a deixa, eu também gostaria de falar, mas eu acho que vou ter falado, nem vou colocar slide, do artigo 5º e do artigo 6º. Por quê? Vou colocar assim, tá aqui, né? Não custa nada. Quando a gente fala dos artigos 5º e do artigo 6º, ele traz para nós que os cursos, independente do formato presencial, semipresencial,
à distância, ele deve ter a mesma duração e o mesmo prazo para a integralização. O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que, por exemplo, se eu faço um curso de administração presencial, o Paulinho, quem que é Paulinho? Não sei, inventei. O Paulinho ele faz a distância. Mesmo que ele faça a distância, ele tem que ter a mesma carga horária, o mesmo tempo de limite e um tempo mínimo e máximo para concluir, tal como acontece no presencial. Isso tem que respeitar as diretrizes curriculares nacionais, as DCNs. Então, não é porque ele faz EAD que ele pode ir mais rápido ou mais demorado. Tem que ser observado. Outra coisa, o sexto ele já fala para nós do controle de frequência, que também é uma outra novidade. Porque ele fala que o controle de frequência é obrigatório para atividades presenciais e atividades síncronas mediadas. O que seria isso? Aquela ao vivo, com um controle de presença ali, professor da aula nacional, etc. Portanto, o que acontece? As instituições de ensino, elas deverão adotar, elas deverão ofertar ações para engajar os estudantes a estarem presentes. Ou seja, a faculdade ela não tem que oferecer, tá lá, se quiser entra. Não. Ela vai ter que demonstrar para o Ministério da Educação que ela faz ações de engajamento. Então, o aluno que tiver participação em todas as aulas síncronas, ele vai participar de um sorteio, sei lá, mais ou menos isso. Estou falando de sorteio, mas na prática a gente sabe que é um ponto na média, etc. Isso é uma possibilidade que está sendo destacada. Também temos que considerar a redação do artigo 7º e 8º, porque o artigo 7º ele determina que os cursos semipresenciais e à distância, eles podem ser oferecidos tanto na sede da instituição de ensino, quanto nos polos EAD. É muito importante que hoje em dia os polos eles são instrumentos de democratização do estudo. Agora, embora ele fale isso, o que ele diz para nós? Chega o ponto crucial. Então, determina que os cursos semipresenciais e à distância, eles são oferecidos na sede da instituição de ensino superior. Ponto. Porém, o próximo artigo, o artigo 8º, é o artigo que mais chama atenção. E posso ser sincero? Eu acho que está faltando curso aqui. Eu acho que está faltando curso. Por exemplo, as engenharias da vida. Ele estabelece, no artigo 8º do decreto, que direito, medicina, enfermagem, odontologia e psicologia devem ser oferecidos exclusivamente no formato presencial. Não existirá curso de direito EAD. Não existirá enfermagem EAD, como algumas instituições estavam já ofertando. Psicologia, mesma coisa. Esses cursos deverão ser oferecidos presencialmente. Os cursos de saúde, é muito óbvio, né? A gente entender por que ele é presencial. Porque o aluno ele precisa ter o contato com a prática, obviamente. Mas duas indagações, é a psicologia e o direito. A psicologia também tem contato humano. A psicologia é necessária, a psicologia é saúde. Então a psicologia também é indiscutível. Mas e o direito? Se o direito ele tem um viés muito mais teórico, eu diria. Eu sou do direito, eu posso falar isso. O que acontece no direito é mais ou menos o seguinte. O aluno ele tem uma visão prática. O aluno ele tem que trabalhar em núcleos de prática jurídica, ele tem que ter atuação ao público, atendimento, até mesmo para humanizar a profissão e ele ter esse contato, essa experiência que somente a presencialidade exige. Então, esses cursos, eles devem ser oferecidos exclusivamente no formato presencial. Lembrando que essa regra está vigente em 20 de 5 de 2025. Pode ser que daqui a um mês, ou quando você estiver vendo esse vídeo, já tenha alterado a regra, incluído novos cursos, o que eu acho que vai acontecer ainda. Porque esse decreto, ele criou um debate. E com a criação desse debate, agora tudo gera uma discussão. Entidades representativas de classe vão discutir para incluir novos cursos, que acaba sendo interessante para alguns. Por exemplo, por que eu falo da engenharia? Porque a engenharia ela é um curso que exige muitas vezes ali o contato com a obra, etc. Então, aguardemos as cenas dos próximos capítulos. É o que eu falo para vocês. Dando continuidade, o que eu quero falar também, que é importante a gente trazer. Ele fala para a gente,
então, que o curso de Direito, Medicina, Enfermagem, Odontologia e Psicologia somente no formato presencial. E no artigo 9º, ele amplia a vedação, porque ele fala que é proibida a oferta de cursos de graduação à distância da área de saúde, né? Salvo em alguma exceção legal, prevista, né, no artigo 8º. Então, o que a gente fala lá no decreto, no artigo 8º? Ele fala para a gente, automaticamente, a seguinte redação. Olha lá na sua tela que eu vou colocar. Peraí. Aliás, melhor dizendo, o que ele traz, né, não é exceção. Ele fala do artigo 8º que os cursos na área de saúde são vedados aí ser na modalidade AD. Então ele acaba sendo bem prático para nós, ele acaba sendo bem direto no tocante a essas regras, conforme a gente pode observar e entender. E é bem importante. Mas qual que é a finalidade? A finalidade é que cursos da área de saúde, licenciatura e direito, ou qualquer outro que possa ser definido pelo Ministério da Educação, conforme eu mencionei, eles têm o objetivo de garantir a qualidade da formação nas áreas onde a prática, a interação, o acompanhamento, ele é indispensável, ele é fundamental. Então, são questionamentos que muitas vezes a gente faz, mas que são extremamente importantes. Outra coisa que eu quero falar, o que caracteriza um curso presencial? Isso é importante a gente trazer à tona. Por que é importante a gente trazer à tona? Porque vai ser assegurada algumas regras do curso presencial, dele ter ali uma hibridez autorizativa e permissiva. O que é isso para nós na prática? Na prática, vai funcionar mais ou menos o seguinte. Um curso presencial, ele tem que ter pelo menos, no mínimo, 70% da carga horária total composta de atividade presencial. Ou seja, aula presencial. Ou aulas presenciais, já que nós estamos falando, né, de uma carga elevada. Mas atenção, porque até 30% da carga horária ela pode ser feita à distância, conforme previsão no projeto pedagógico do curso, ele tem que trazer isso lá, e as diretrizes curriculares nacionais. Então, se a gente analisar, muito PPC aí de curso vai ter que ser revisto. E tudo comunicado aos estudantes. Vale lembrar que o ministro da Educação ele pode editar norma detalhando a inclusão do IAD nesses cursos. Ele pode fazer isso. E outro ponto que ele fala nesse dispositivo dos 70%. Quando a gente falar do curso de medicina, o percentual é ainda maior de 70% de presencialidade. Lá, ele fala para nós, automaticamente, que para a medicina, o que acontece? O percentual mínimo de 70% para atividades presenciais, ele tem que ser observado ali com uma série de atenção ou atenções no tocante. Então, a medicina ela vai ter uma restrição ainda maior, conforme a gente analisa de acordo com a sua tela. Outro ponto que eu gostaria de falar com você que está estudando o detalhamento dessa lei, que é uma lei aí automaticamente importante e que ela traz para nós aí uma série de novidades no âmbito da educação. O que acontece basicamente? Mais ou menos o seguinte. Nós vamos falar sobre regras relacionadas aí ao que nós chamamos de cursos semipresenciais, EAD, e os credenciamentos nas instituições de ensino superior. É importante que nós tenhamos a possibilidade de discutir, tenhamos a possibilidade de falar regras específicas para um curso de graduação semipresencial, para cursos à distância e como que vai funcionar o credenciamento e recredenciamento das instituições de educação superior, as IES. Como que elas vão afetar isso? E para que a gente possa começar a nossa compreensão, uma das coisas que eu gostaria de falar é do artigo 11, que vai abordar os cursos semipresenciais.
Por quê? Qual que é a novidade que nós temos aqui? Os cursos semipresenciais, automaticamente, eles vão passar por uma mudança. Porque, de acordo com o decreto, para que ele seja classificado como semipresencial, ele vai ter que conter 30% da carga horária total em atividades presenciais e 20% em atividades presenciais ou síncronas mediadas, que são aquelas salas com até 70 alunos, que se promove engajamento, que nós falamos lá no começo do vídeo. Vale lembrar também que, se nós considerarmos as atividades síncronas, o que elas trazem para nós? Essas atividades síncronas mediadas, elas são aquelas que são realizadas em tempo real. Eu tenho 70 alunos na sala e um professor ou um mediador ali, em muitas faculdades, né, eles colocam que o tutor, né, eles adoram usar essa expressão tutor, que vai fazer o controle de frequência. Podemos dizer, tranquilamente, que as diretrizes curriculares nacionais, as nossas DCNs, ou atos do próprio ministro da Educação, pode ampliar esses percentuais mínimos aí, dependendo da área de conhecimento, dependendo do local onde está sendo desempenhado o estudo. Então, há uma liberdade, inclusive, para essas mudanças. E por falar em liberdade, o parágrafo 2º ele dá a liberdade à instituição de ensino para organizar o restante da carga horária desse ensino que nós estamos falando semipresencial. Porque nós temos 30% das atividades presenciais, 20% em semipresenciais ou síncronas, mediadas, né? E os outros 50%, como que fica? E aí, a instituição de ensino, ela tem essa liberdade para organizar o restante da carga horária e desde que os mínimos definidos sejam respeitados, que é aquele percentual que eu falei para você. A carga horária dos cursos semipresenciais, é importante frisar que elas não podem ultrapassar os limites mínimos dos cursos presenciais. O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer na prática que não pode parecer presencial se for semipresencial, porque há um compromisso, há um dever de transparência com o formato que tecnicamente está sendo oferecido para o aluno. O aluno ele precisa saber o que está sendo oferecido. Também podemos considerar, ao longo do nosso estudo, que no semipresencial existe essa regra. Mas, quando a gente trata dos cursos IADs, a regra ela se altera novamente. Porque o decreto ele estabelece que a mesma distância, ou seja, as mesmas imputações, devem conter o quê? O curso IAD ele tem que ter pelo menos 10% da carga horária em atividades presenciais. 10%. Lá no semipresencial, ele falava o quê? 30%. E ele falava, no semipresencial, de 20% das atividades síncronas mediadas. Aqui ele coloca 10% também. Vamos olhar na lei? Olha na sua tela. Então, ele traz para nós esses dispostos. Por quê? Porque o objetivo aqui é justamente garantir que haja momentos de contato direto ou ao vivo entre o aluno e os professores. Evitar que o curso seja totalmente desvinculado da interação humana, do controle pedagógico, porque a própria pedagogia reconhece a necessidade de interação humana. A instituição ela tem autonomia para definir o restante do curso, mas desde que respeite os mínimos legais. Quais são os mínimos legais? 10% de atividades presenciais e 10% de carga horária em atividades presenciais ou síncronas mediadas. Esse é o ponto que nós temos. Já o próprio parágrafo 2º que nós temos desse artigo 12, que nós estamos estudando, o que ele fala? Ele fala que os cursos à distância, eles não podem atingir percentuais mínimos dos cursos semipresenciais. Então, impede que um curso IAD se disfarce de semipresencial para burlar um critério de credenciamento, que a gente sabe que às vezes acontece também. Já participei aí de inúmeras avaliações de MEC. Obviamente, onde eu trabalho, a gente tem um critério muito sério a levar em conta, mas já conversei com os examinadores que eles contam essas bulas, essas tentativas que há em muitas universidades pelo país. A gente sabe o que acontece.
Por falar em MEC, eu sou presidente da CPA da minha instituição, Comissão Própria de Avaliação, que não deixa de ser os olhos do MEC dentro da instituição, então ela traz essa visão interessante para nós. Eu também gostaria de falar para você de um outro ponto, que é a ideia do artigo 13 da nossa lei, do nosso decreto. Porque o que ele fala para nós? Ele fala do processo que permite às instituições oferecerem os cursos. O que é isso? É o credenciamento. Eu já participei de credenciamento na faculdade que eu trabalho, é muito legal essa fase. Porque você debruça ali no histórico daquele curso que está se formando, etc. E o artigo 13, ele determina que o credenciamento para todos os formatos de curso, presencial, semipresencial, à distância, ele vai ser feito num único processo regulatório. O que quer dizer, então, né? Vai ficar definido tudo no mesmo ato. Tanto que o Plano de Desenvolvimento Institucional, também chamado de PDI, que é um documento que você que trabalha na área de educação deve conhecer, ele tem que conter quais são os cursos que serão ofertados e quais são os formatos disponibilizados. Essa é a inovação legislativa que a gente tem. Ele fala para nós também que os cursos semipresenciais e EADs, o processo de credenciamento deve conter alguns requisitos específicos, como a metodologia adequada para a modalidade semipresencial e EAD, uma infraestrutura física e tecnológica compatível para o cumprimento dos percentuais presenciais ou até mesmo síncrono. E um corpo docente e equipe de apoio qualificado. Não é porque é semipresencial que você vai pegar o resto, não. Tem que ser qualificado. Já o parágrafo 4 vai falar para nós que no processo de credenciamento das instituições, a avaliação ela pode ser feita em amostragem dos polos, considerando aí muitas vezes as especificidades que podem acontecer dentro dos cursos, que podem acontecer aí nas situações particulares ou peculiares. Quando a gente fala de recredenciamento, o artigo 14, ele estabelece que o recredenciamento ele tem que seguir as mesmas regras do credenciamento. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma instituição de ensino superior que já oferece cursos presenciais, por exemplo, ela vai poder solicitar seu recredenciamento. E ela pode incluir a solicitação para também ofertar cursos semipresenciais ou curso EAD. Isso é bom. Por que isso é bom? Porque vai facilitar a expansão da modalidade e também vai manter um rigor da análise técnica que nós estamos falando de uma maneira geral. Eu só queria dar um esclarecimento para vocês, que é mais ou menos o seguinte. Em termos gerais, quando a gente fala de credenciamento e recredenciamento, a gente tem que ter na mente uma divisão. Credenciamento nada mais é que o ato inicial que permite aí que a instituição de ensino superior funcione. Isso é o credenciamento. Já o recredenciamento é a renovação desse ato. Após um determinado período e mediante aí uma avaliação, a gente vai avaliar o curso que está sendo ofertado, né? Então essa é a ideia. O artigo 15, ele traz distinção importante para instituições de ensino superior públicas. Porque nessas instituições públicas, seja sistema federal, estadual ou distrital, elas estão automaticamente credenciadas para ofertar cursos semipresenciais e à distância. Mas esse credenciamento, embora ele seja automático, diferente de uma instituição privada, tem que haver uma solicitação por parte da instituição e de ato público emitido pelo Ministério da Educação. Então, assim, ele tem que fazer o pedido, embora ele esteja autorizado. Agora, no processo de recredenciamento das instituições públicas federais, elas vão seguir um processo único, enquanto as estaduais e distritais, elas vão ter regras baseadas exclusivamente aí nas condições de oferta desses cursos semipresenciais. Tanto que o parágrafo 4 ele vai reforçar para nós que a avaliação ela vai incluir o camping, que é fora da sede, os polos EADs, tudo de acordo com o critério definido pelo Ministério da Educação. Outro ponto que eu gostaria de falar para você é mais ou menos a ideia do artigo 16. O que o artigo 16 ele fala para nós?
Ele traz para a gente a ideia de um ponto que já apareceu no ato de credenciamento ou recredenciamento. Porque aqui a instituição ela tem que indicar claramente quais formatos de curso a instituição está autorizada a receber, a oferecer. Então, sem essa autorização expressa, a instituição de ensino superior ela não pode criar um curso em formato diferente, mesmo que ela tenha uma estrutura ou uma intenção para isso. É o que vai acontecer. O que a gente pode observar diante disso tudo é que esse conjunto de regras ele tem um objetivo central. Qual que é? O MEC alega que é garantir a qualidade e uma segurança jurídica ao estudante. Mas, quando ele exige um percentual mínimo, um credenciamento específico, uma clareza no formato, o que o decreto está querendo combater? Ofertas irregulares de cursos e o hibridismo disfarçado, que acontece em muitas instituições. Então, com essas possibilidades, ele vai garantir que o estudante saiba exatamente que tipo de curso que ele está ingressando. A distinção entre AD semipresencial vai ser a técnica deliberada. E ela tem que ser respeitada pelas instituições. Ela tem que ser observada. Por isso que a gente tem que observar e cumprir todas essas regras aí, conforme eu coloco na sua tela. Vamos para uma parte do nosso estudo que eu quero falar para vocês bastante sobre processos de ensino e aprendizagem na EAD. Até peço desculpas para você, por o vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas eu vou tentar condensar em um único vídeo essa aula, porque é um tema bastante importante, é um tema aí bem legal para a gente trabalhar e estudar. Mas o que acontece, pessoal? Então, nós vamos falar dos processos de ensino e de aprendizagem que acontece no formato EAD. E essa parte do decreto é muito legal, porque ela mostra como que a legislação vai assegurar a qualidade pedagógica, que muitas vezes é questionada quando a gente fala dessa modalidade. Tanto que a gente já vai começar a nossa análise falando do corpo docente. Deixa eu sair da tela para você enxergar. O corpo docente é responsável por planejar, executar, acompanhar e avaliar o ensino EAD. O que isso representa para nós, né? O corpo docente ele tem todas essas funções de planejamento, efetivação, acompanhamento e avaliação desse processo de aprendizagem das unidades curriculares que são oferecidas parcialmente ou totalmente na modalidade à distância. Em outras palavras, mesmo no EAD, o professor ele não vai ser um figurante. Ele precisa estar ativamente envolvido, ele tem que estar ativamente ali atuando, ciente do que está acontecendo. Outro ponto, artigo 18, ele fala para nós que da composição mínima do corpo docente no formato EAD. No EAD, o corpo docente ele é formado em categorias. E aí, como que ele divide a composição mínima? Ele fala da coordenação do curso, né? O coordenador ele é responsável pela gestão pedagógica e administrativa do curso. Ele traz para nós o professor regente, que é aquele que vai atuar diretamente com os estudantes, que vai conduzir a atividade, que vai orientar, que vai avaliar. E ele coloca a figura do professor conteudista, que é aquele que muitas vezes é contratado para elaborar o material didático, para gravar uma videoaula, para fazer uma apostila, para fazer uma trilha de conteúdo, de aprendizagem. Ele faz essa distinção. Tanto que as atribuições específicas e as exigências que se pede na formação aí, para cada uma dessas funções, ela também vai ser estabelecida pelo ato do ministro da Educação e vai observar a qualidade, vai observar as referências do EAD. Lembrando que cada curso ele deve ter pelo menos um coordenador. E outra coisa, é obrigatório que cada unidade curricular, ou seja, cada disciplina, tenha um professor regente, ou seja, aquele professor que vai atuar diretamente com os estudantes. Não é nada robotizado. Tem que ter esse professor regente. E não podemos deixar de considerar que o parágrafo 4º do nosso artigo 18, ele traz a possibilidade de se acumular funções. O que seria isso, a acumulação de funções?
O professor regente, ele pode atuar como um conteudista, desde que isso não comprometa a qualidade do ensino e todas as funções que sejam plenamente exercidas. Isso é bom. Sabe por que isso é bom? Porque muitas vezes o professor conteudista ele vai ser remunerado duplamente. Ele vai ser remunerado por uma coisa distinta do que reger. E o professor precisa ganhar dinheiro, mas também tem que tomar cuidado aqui para não haver um acúmulo de funções aí indevidas sem remuneração. Aí eu vou defender minha classe de professores. Dando sequência, também temos que considerar, ao longo do nosso estudo, que a lei ela fala para nós que os mediadores pedagógicos, que a lei ela fala bastante dessa figura, né, mediador pedagógico, são profissionais que vão ter formação acadêmica compatível e vão auxiliar no processo de ensino, de aprendizagem, eles vão contribuir com isso. E eles não estão ali para substituir o professor, mas ele vai colaborar com uma atividade mediada, ele vai acompanhar o estudante lá na trilha, ele vai fazer uma interação pedagógica, de modo que a própria lei fala que as atribuições e formações também vão ser definidas pelo ministro da Educação, tudo com base ali naquela qualidade de ensino que está se buscando, que está se falando bastante. Toda hora a gente fala disso. Outro ponto que eu quero falar para você, já que nós estamos falando de professores mediadores, essa quantidade de professores e de mediadores de natureza pedagógica que nós estamos traçando, elas precisam ser compatíveis com o número de estudante matriculado dentro de cada unidade curricular. Para quê? Para evitar turmas superlotadas no EAD e que o aluno aí ele possa ter um atendimento pedagógico adequado. Tudo semelhante com o que acontece no curso presencial. Então vai acabar aquela farra ali, né, de, sei lá, vamos superinchar as turmas. Outra coisa que eu quero falar para vocês. A lei ela traz para nós uma diferença clara do que seria aí. Deixa eu colocar para você na tela. Opa, peraí. Ele traz uma definição clara para nós do que são tutores e mediadores. Porque ele fala para nós que os tutores, eles são espécies de auxiliares administrativos. Por sua vez, eles não vão atuar no aspecto pedagógico. Então, o tutor pode ser qualquer pessoa ali para mexer na plataforma. Agora, eles não vão atuar no aspecto pedagógico, mas pode ajudar na organização da avaliação, mandar comunicado para o aluno, uma atividade operacional. Então, vai impedir que a instituição ela venha utilizar os tutores para substituir os professores, por meio de uma mão de obra mais barata, eu diria. Já que o professor tem, às vezes, mestrado, doutorado, estou desqualificando não, tá? Pelo amor de Deus. Mas isso vai servir para impedir que as instituições elas venham utilizar tutores para ter essa substituição e venha manter a integridade da mediação pedagógica. A legislação ela busca muito essa transparência institucional, tanto que ele fala que todos os professores e mediadores pedagógicos eles têm que ser registrados no Censo da Educação Superior, nos cadastros do MEC, para permitir o monitoramento, qualidade da equipe docente, tanto para regulação como para prestação de contas, até mesmo para a sociedade. Porque a instituição, ainda que de caráter privado, ela deve sim um parecer para a sociedade. Ela deve, nós não podemos esquecer disso. A lei ela fala para nós, lá no disposto do artigo 23, de maneira geral, que essas avaliações obrigatórias no curso EAD, elas serão feitas presencialmente na sede da instituição, em campi fora da sede, ou nos polos de educação à distância. Isso vale para todas as unidades curriculares ofertadas de forma parcial ou integral em EAD. Ou seja, o que acontece para nós? Quando a gente fala da prova, então, ela tem que ser aplicada periodicamente, semestralmente, vai depender do formato do curso. E ela vai ter que seguir todo o referencial de qualidade do EAD. A prova ela vai ter um peso majoritário na nota final da disciplina. E, já que ela tem esse peso maior, né, ela deve conter pelo menos 1/3 do conteúdo que avalia as habilidades discursivas, como análise, síntese, argumentação e escrita reflexiva. Ou seja, o aluno vai ter que escrever
porque há uma reclamação de que os alunos estão com dificuldades de escrever nos dias atuais. Porém, essa exigência de um texto ela pode ser dispensada em avaliações práticas, como simulações, laboratório, por exemplo, curso de biologia. Seria nesse caso. Outro ponto, a instituição de ensino superior ela é responsável por garantir a correta identidade dos estudantes, tanto na avaliação presencial como nas remotas. Então, o professor ele tem a responsabilidade de saber que o aluno está fazendo a prova para evitar uma fraude. Somente o aluno matriculado que pode realizar a avaliação. Deve-se proteger o valor do diploma, a credibilidade da instituição. Tudo isso tem que ser levado à tona. Até porque a gente está falando de educação e a educação tem que ser levada a sério. Também podemos considerar, ao longo do nosso estudo, sobre a qualidade dos materiais didáticos EAD. O material didático EAD é uma parte fundamental no processo pedagógico, porque ele tem que refletir o planejamento pedagógico e a organização curricular do curso. E, obviamente, ele tem que estar sob a coordenação pedagógica de um professor. O parágrafo 1º vai reforçar para nós que as matérias elas vão estar, gerúndio aqui, né? Ele tem que estar alinhado às diretrizes curriculares nacionais, as famosas DCNs, que a gente está falando toda hora. Tem que estar ligado aos objetivos definidos no projeto pedagógico do curso, ou seja, o PPC, e atender às necessidades dos estudantes. Outra coisa, esses materiais didáticos, eles precisam ser de boa qualidade técnica e pedagógica, eles precisam ser acessíveis para todos os perfis de alunos e respeitar a diversidade e pluralidade de fontes, de perspectivas, ou seja, não é pegar um livro e fazer um material, não, tem que ter várias fontes. Qual que é o intuito do MEC aqui? Evitar material raso, homogêneo, pouco inclusivo, feito pelo ChatGPT. É isso que ele quer. E vale também destacar outro ponto importante, que é o artigo 26. O que ele fala para nós? Ele fala de plataformas digitais. As plataformas digitais são os ambientes, o AVA, né, onde o EAD acontece. E a plataforma, ela tem que ser uma plataforma que permita que haja uma comunicação fácil, uma comunicação pedagógica, acessível entre estudante e professor. O acesso ao conteúdo educacional tem que ser um conteúdo acessível. Tem que ter a gestão das atividades acadêmicas, controle de presença, falta. E o acompanhamento da aprendizagem. O aluno precisa saber como está o acompanhamento dele, as avaliações. Tudo de forma contínua. Tudo de forma direta para que os envolvidos nesse processo aí, pessoal, professores, mediadores, técnicos, tenham acesso e garanta que os recursos digitais também tenham uma usabilidade adequada. É isso que ele fala para nós. Ele fala que a plataforma digital ela deve refletir não só a identidade institucional da instituição de ensino superior, mas ela tem que trazer o quê? Ela tem que trazer técnicas, ela tem que trazer uma extensão de cultura, de valores, uma proposta pedagógica totalmente inclusiva. É isso que ele tem que fazer. Vamos falar de infraestrutura da instituição de ensino superior. Vamos abordar como que acontece, né, isso de acordo com esse novo texto normativo que nós temos e como que vai funcionar a questão dos polos de educação à distância. E, obviamente, para que a gente possa começar, eu já faço uma menção ao artigo 27 da nossa lei. Olha que artigo gigante, né? Porque ele apresenta para nós itens mínimos da infraestrutura que uma instituição de ensino ela deve manter na sua sede, independente aí do curso que ela estiver ofertando. Então, eu coloquei até explicadinho aqui para... Deixa eu sair da tela para quem quiser dar um print. Olha só que interessante. Deve haver recepção para atendimento e acolhimento dos estudantes e visitantes, secretaria acadêmica, que é um setor responsável por registros, documentos e atendimentos dos alunos, sala de professores e coordenadores, que vai funcionar aí como um espaço de trabalho e reunião das equipes pedagógicas. Deve haver um ambiente para a CPA, aí me identifico, hein? Ou seja, ambiente para as comissões próprias de avaliação e outros colegiados,
Por quê? Aqui nesse caso, tem que garantir, né, a possibilidade de neutralidade para que a CPA trabalhe e garanta a alta avaliação. Adorei esse da CPA, hein? Porque eu sou presidente de CPA, então adorei. Laboratórios e espaços formativos para atividades práticas, presenciais ou experimentais, conforme o curso. A gente colocou também aí ambientes de estudos individuais e coletivos, com acervos físicos ou digitais, e esse ponto na internet de alta velocidade. Isso é um problema, né? Porque a maioria das instituições a internet não funciona. Eu trabalhava numa faculdade aqui no Rio de Janeiro, que a internet lá era problemática. Eles não davam computador para o professor, a gente tinha que levar nosso computador e tinha que rotear, às vezes, a internet do celular. Caso você buscasse aí fazer uma atividade diferenciada com os alunos. Então, esse artigo 27, ele traz para nós as diretrizes claras que deve haver numa instituição de educação superior, o que ela tem que respeitar. E, obviamente, o parágrafo 1º, ele vai falar para nós da regra que é vedado o compartilhamento da sede com uma outra instituição de ensino superior. Ah, vamos pensar num grupo. Não pode. Cada IES tem que ter sua sede própria. E o parágrafo 2º vai falar que a sede ela tem que garantir acessibilidade de acordo com a lei. Ou seja, as normas da ABNT de acessibilidade aqui, elas devem ser cumpridas. Também temos que trazer à tona, ao longo aí do nosso estudo, a seguinte observação. O decreto que nós estamos estudando, ele permite que as instituições de ensino, elas mantenham um núcleo de suporte tecnológico e pedagógico IAD. Esse núcleo ele pode ser dentro da instituição ou em outra localidade, tá? E esses núcleos, eles sempre vão ser avaliados em processos de credenciamento ou recredenciamento. Quando tem essas visitas do MEC, tem a parte que você faz ali a visita dentro do campus, né? E a visita ela vai olhar tudo isso, vai saber se está tudo planejado, se está sendo cumprido, integrado na estrutura acadêmica. Essas regras devem manter aí de forma clara, conforme a gente observa. Dando sequência, eu também quero falar do polo de educação à distância, porque também é exigido uma infraestrutura mínima para os polos de educação à distância, que tem que ter recepção, tem que ter uma sala de coordenação, tem que ter um ambiente de estudo individual ou coletivo, laboratório e espaços formativos, e uma conexão com a internet que seja rápida, que seja estável, que tenha equipamentos adequados. Então essa é a ideia que o polo tem que ter. Tanto que a lei ela fala para nós que o papel estratégico do polo EAD é funcionar como um elo entre a instituição de ensino e o campo de estágio e prática profissional do estudante. Ele vai atuar com a comunidade, caso tenha uma extensão também. Então o polo não é só para vender mais curso. O polo ele tem esse caráter social. E o polo ele tem que ser adequado às especificidades do curso, de acordo com as DCNs. Então, o curso ele tem que atender aquilo que precisa. Então, vamos imaginar que o curso exige um laboratório, o polo, de repente, tem que ter uma estrutura para atender esse fim. O parágrafo 3º, ele vai exigir que cada polo ele tenha um responsável capacitado. Esse responsável, ele tem que ser aí automaticamente designado pela instituição de ensino e ele vai atuar no apoio do aluno, nas funcionalidades educacionais, ele vai organizar provas presenciais, ele vai auxiliar na organização dos campos com a prática de extensão. Agora, a lei, ela fala, o regulamento fala para nós, o decreto, olha, eu falei todas as legislações e não falei, né? O decreto, ele exige que o polo, ele tenha uma identificação pública clara da instituição responsável, ou seja, a faculdade X, ele tem que ter uma placa falando que é faculdade X, para evitar dúvidas sobre a legitimidade da unidade. Isso tem que ter. E também, da mesma forma que acontece com a faculdade, com a instituição de ensino superior, também é vedado compartilhar polo com uma outra instituição. Acontece muito em cidades pequenas aí, o dono do polo ter várias instituições e ele querer compartilhar. Não, não pode. Tem que ser um polo exclusivo. Tem que ser um polo que mantenha o controle de qualidade. E, obviamente, há restrições sobre a oferta dos cursos EADs
no exterior. A única exceção é se o curso semipresencial ele for fazer parte de políticas governamentais específicas e que permitam esse intercâmbio cultural. Agora, para fechar essa ideia de polos que a gente está falando, o que é importante eu destacar para vocês? É importante destacar que a legislação ela fala para nós que o polo ele tem que ser acessível. O polo ele tem que ser acessível de maneira clara. Bom, a lei ela fala para a gente também sobre as atividades presenciais obrigatórias quando a gente estiver diante de cursos semipresenciais e cursos à distância. Essas atividades elas têm que ser realizadas na sede da instituição de ensino superior, nos polos ou em ambientes adequados para esse fim. O que isso significa para nós? Essas atividades, elas são atividades que têm uma supervisão acadêmica. Então, tem que haver um caráter formativo aqui. Tem que haver essa proteção que a gente fala. E, óbvio, a lei, ela fala para a gente, até estava na tela que eu tirei, deixa eu voltar na tela, o que ela aborda? Ela coloca para a gente a autorização da implementação de polos EADs em parceria com outras pessoas jurídicas, ou seja, a instituição de ensino superior ela pode terceirizar a operação física do polo, o que acontece na prática, né? A gente sabe que as faculdades, elas, abre aspas, franquiam, né, os polos, né? Mas a instituição de ensino superior ela tem que manter esse controle acadêmico. E essa parceria ela tem que ser documentada, formalizada, tem que ter obrigações e responsabilidades claras e preservar a competência da instituição de ensino no tocante a atos normativos, contratar professores, mediadores, selecionar materiais didáticos, expedição de diplomas. Tudo isso tem que ser feito. Tem que ser feito, obviamente, e essa parceria ela tem que estar alinhada ao PDI, ao Plano de Desenvolvimento Institucional da instituição. Ele tem que também estar alinhado e tem que ter transparência com os estudantes. O contrato ele tem que estar disponível no site da instituição de ensino superior, em canais de comunicação. E, obviamente, a instituição de ensino superior ela tem que dar essas informações sobre as parcerias, atualizadas no sistema do MEC. Isso tem que acontecer. Agora, a instituição de ensino superior ela é integralmente responsável por tudo que acontece no polo. Seja o polo próprio ou operado por terceiros, nessa parceria aí. Portanto, a instituição de ensino ela não vai poder falar que se isenta de um problema, alegando aí uma má gestão da empresa parceira. Ela não pode fazer isso. E também a gente tem que entender que o decreto ele autoriza que ato do ministro da Educação venha a regulamentar a criação e funcionamento desses polos EADs que a gente está estudando. E pode aí impor novos critérios, regras, qualidades de procedimentos acadêmicos aí, conforme a gente pode observar na tela. Vamos dar sequência, então. Próximo item que eu quero falar com vocês. Olha, chegamos nas disposições finais. Vamos falar da parte final do nosso decreto, né? Entender um pouco mais sobre as disposições que traz orientações sobre o contrato entre as instituições de ensino e o MEC, responsabilidades, transições normativas, tudo isso também vai ser falado. Eu quero começar falando com você do artigo 34, que vai falar de um ponto muito sensível. O que é o ponto muito sensível aqui? A relação contratual entre o estudante e a instituição de ensino superior. O caput, ele determina que o vínculo que vai existir educacional entre o estudante e a instituição de ensino superior, ele tem que ser feito pela mantenedora da instituição de ensino superior e nunca por terceiros. Além do mais, todas as responsabilidades aqui, seja ela acadêmica, administrativa, seja ela financeira, é da instituição de ensino superior e da sua mantenedora. É dela. É proibida a terceirização das responsabilidades para entidades parceiras, mesmo quando elas operarem polos EADs. É vedada a celebração de contratos educacionais entre estudantes e entidades parceiras. De modo algum deve acontecer. Por que isso é vedado?
é vedado para proteger o aluno e evitar que ele fique sem respaldo aí, automaticamente, caso tenha algum problema com terceiros. Então, essa é a ideia que a gente tem para observar. Também podemos dizer aí o seguinte: a legislação ela coloca para nós que os processos de credenciamento, recredenciamento, autorização, reconhecimento, renovação dos cursos, eles vão seguir regras gerais da regulamentação, da regulação da educação superior. E nós podemos destacar que, em casos de cursos semipresenciais, cursos à distância, o MEC ele vai poder avaliar a sede da instituição de ensino superior, ele vai poder fazer isso. Os polos IADs, ele vai poder impactar. Inclusive, quando ele quiser fazer alguma amostragem, mas levando em consideração especificidades que cada curso tem e indicadores da qualidade do curso. Além do mais, também tenho que definir aqui que é papel do MEC regulamentar, avaliar, supervisionar os cursos semipresenciais e cursos à distância, se eles forem ofertados fora do Brasil. Ou melhor, fora dos territórios da instituição de ensino superior. Isso tem que acontecer, inclusive quando for no sistema de faculdade estadual ou distrital. Também temos que destacar que as ações elas serão feitas em colaboração com o sistema de ensino envolvido. Isso é um outro ponto. E o parágrafo 2º da nossa lei, ele fala que tem que ser dentro da instituição de origem. A regulamentação ela sempre vai seguir essas regras básicas que nós temos que ter. O decreto, ele também aponta para nós que não haverá alterações de regras específicas quando nós tivermos o programa de sistemas de universidades abertas do Brasil e a rede ETEC Brasil, que isso está no outro decreto de lei 7.589 de 2011. O artigo 38, ele fala para nós que a CAPES continua regendo os polos aí da Universidade Aberta do Brasil. Ele traz para a gente essa demonstração tranquilamente. Outro ponto importante que ele coloca, deixa eu até ficar aqui na tela inteira, que eu estou falando aqui pequeno para vocês, né? É importante a gente, voltar. Ele também coloca para nós algumas atualizações. E lá, se a gente analisar no 40, que eu até coloquei para você na tela, ele fala da inclusão expressa do IAD como uma modalidade regulada. Ele fala da exigência de indicar os formatos dos cursos quando houver o credenciamento dos cursos. Proibição de compartilhamento de sede com outra instituição. Isso vale para quem tem polos, né? Principalmente também. Inclusão obrigatória de dados sobre o curso IAD e mediadores pedagógicos aí no PDI. E ele passa a proibir indicações no formato de curso presencial, semipresencial e AD no diploma. Isso não pode ter no diploma, para evitar discriminação do estudante na hora de ingressar no mercado de trabalho. Vale lembrar também que ele coloca aí para nós um prazo de 2 anos para que todas as instituições de ensino superior e cursos já autorizados se adequem a este decreto. E o Ministério da Educação, ele tem que trazer regulamentos, procedimentos, regras de transição e alinhar o calendário. Esses são os pontos maiores que nós temos. Bom, se você parar para pensar, deixa eu colocar aqui, peraí. Se você parar para pensar, diversas foram as mudanças que nós tivemos. E eu acho que as mais significativas, sem dúvida alguma, é no que impacta as graduações atualmente de medicina, direito, odontologia, enfermagem e psicologia, porque elas deverão ser ofertadas no formato presencial. Isso é muito importante. E cursos na área de saúde e licenciatura também, né? Que tem uma série de regramentos que foram impostos. Eu posso falar, resumindo para vocês tudo que nós falamos, é que em um curso ele poderá ofertar 100% à distância. O formato EAD,
ele passa a exigir que no mínimo 20% da carga horária seja cumprida presencialmente ou por atividade síncrona mediada. E provas presenciais, para evitar fraude, né? Evitar, por exemplo, que a tua namorada faça a sua faculdade, aquelas coisas que a gente sabe de algumas histórias que acontecem, né? Essas mudanças valem imediatamente? Não, porque a aplicação dela é uma aplicação gradual. As instituições de ensino, elas possuem até 2 anos após a publicação do decreto. E os estudantes já matriculados em cursos que deixarão de ser oferecidos na modalidade à distância, eles vão poder concluir no mesmo formato acordado no início do curso. Eles vão poder fazer isso tranquilamente. Para atividades síncronas, elas poderão ser mediadas de forma online, em tempo real, com interação entre aluno e docente. Vai seguir um tempo aí, vai seguir um limite de 70 alunos por mediador, o que eu acho legal. E com controle de frequência. Os alunos que já estão matriculados em cursos que não poderão mais ser EAD, eles vão concluir normalmente o curso no formato inicial. Não vai ter prejuízo para eles. Porque as instituições, elas vão ter que manter a oferta na modalidade à distância até a formatura da turma. Quando a gente fala de infraestrutura mínima exigida nos polos, os polos EADs, eles devem oferecer suporte acadêmico adequado, sala de coordenação, espaço para estudar, laboratório, se for necessário, como eu disse para vocês, e internet. Não sendo permitido uso compartilhado com outras instituições. No ensino à distância, as provas, elas, pelo menos uma tem que ser presencial. E nessa prova presencial, a escrita ela predomina, a análise, a síntese, a prática, ela é um instrumento importante. Sendo uma prova de maior peso. Essa é a ideia. Eu fiz alguns levantamentos, só para a gente concluir. Em 2022, que foi o ano que estava terminando ali a pandemia, o MEC informou que a porcentagem de cursos IADs superou as graduações presenciais no Brasil. Então havia necessidade dessa regulamentação. E por isso nós estamos diante deste decreto. Eu quis fazer um vídeo só, ele ficou extenso, mas eu quis tratar, abordar os principais elementos. Alguns pontos, obviamente, eu tive que ler aqui para vocês, porque é um decreto que foi publicado ontem, e hoje eu já estou fazendo vídeo menos de 24 horas depois. Não consegui ainda memorizar todos os itens, embora sejam itens importantes. Vou deixar aqui para você, vou colocar na tela o QR Code do meu grupo do WhatsApp. Lá eu compartilho materiais de concurso, exame de ordem, dicas de advocacia, dicas em gerais profissionais e informações relevantes. Não tem conversa, é só para enviar conteúdo. Então, se você quiser entrar, mira aí que você vai ser bem-vindo no meu grupo. Não se esqueça de deixar o like aqui. Caso você queira depois trocar alguma ideia com o professor, eu vou colocar aqui meu Instagram, @profguilherme. Pode mandar lá, você consegue meu WhatsApp. Se palestras, eventos, aí estamos disponíveis. E é sempre um prazer imenso estar com vocês. Deixa seu like aqui nesse vídeo, compartilhe o link do canal. Vamos fazer esse canal crescer, né? Que tem vídeo aberto aqui de direito. Eu quero proliferar para todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Estaremos juntos aí em outros vídeos nesse canal. Até mais!